Bom dia, pessoal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo conteúdo específico, né, aqui para o canal. Eu vou estar falando a respeito desse painel, né, dos componentes que contemplam ele, né, no sentido de nós desenvolvermos, né, um aprendizado a respeito de algumas características relacionadas, né. Então, esse painel aqui eu projetei ele, desenvolvi ele no sentido didático, né? Eu tentei ser o máximo didático possível no sentido de ser algo que facilitasse o entendimento de um sistema de automação. É evidente que aqui é algo bem genérico, bem simples, mas que com certeza tem muito conhecimento agregado e muito conhecimento a ser aprendizado, né? Então vamos lá. Aqui nesse painel eu tenho aqui o logo, né? Por mais que ele não seja considerado um CLP ou PLC, como queira, né? Ele é um relé, um módulo lógico universal pela Siemens, no manual pelo menos é assim que ele é descrito, né? Mas ele possui características intrínsecas, né, a um CLP, né? Então, ele possui entradas digitais, como nós visualizamos aqui, ele possui saídas digitais, né? Possui entradas analógicas, né? No entanto, diferentemente de outros CLPs, né, que você tem entradas específicas, né, para sinais analógicos, aqui você consegue estar fazendo a configuração, né, via software, e você determinando entradas que são digitais, você consegue estar tornando elas analógicas. Então aqui nós já visualizamos essa informação, né? Então ele diz aqui, ó, entrada I1 e I2, elas são iguais às entradas analógicas I3 e I4, né? Isso são entradas analógicas que recebem sinais de 0 a 10 volts. E a entrada I7 e I8, né, são entradas analógicas AI1 e AI2, que também recebem sinais analógicos de 0 a 10 volts, né? A alimentação desse dispositivo aqui, nesse caso dessa versão, é uma alimentação 24 volts, então eu já visualizo aqui, né? Aqui é DC 12 volts ou 24 volts, né? E aqui ele mostra exatamente a situação, né? As entradas são 8 entradas DC. Isso porque tem algumas versões do logo que as entradas são AC, ou seja, 220. Nesse caso, as entradas são de corrente contínua. No entanto, né, é muito interessante nós nos atentarmos, né, a que tipo de entrada ela é no que se refere se ela é, por exemplo, PNP ou NPN, né? Então, você vai encontrar diversas descrições, né, para tipos de entradas digitais. Então, por exemplo, você vai ver literaturas ou manuais que vão descrever entradas digitais, por exemplo, se ela é do tipo P, ela é do tipo PNP, ela é do tipo SYNC. Então, quando você vê, por exemplo, em uma literatura, em um manual, a entrada digital do dispositivo é tipo P, PNP, tipo SYNC, significa dizer que o sinal necessário para sensibilizar essa entrada digital é um sinal positivo. Então, no caso aqui, eu tenho que colocar 24 volts para estar acionando essas entradas. Quando você vê em alguma literatura, por exemplo, a entrada digital é do tipo N, NPN ou Source, significa dizer que essa entrada necessita de um sinal negativo para a sensibilização da mesma. Nesse caso do logo, é uma entrada do tipo PNP, né, essas entradas. Então você tem a possibilidade também de estar utilizando algumas delas como entradas analógicas de 0 a 10 volts. No que se refere às saídas digitais, então nesse dispositivo eu possuo 4 saídas digitais, as quais têm a sua comutação através de relé. No entanto, diferentemente de outros CLPs, por exemplo, o S7200, o S7200 você coloca lá um comum, por exemplo, 24 volts, e esse comum passa a ser comum para todas as saídas digitais. É evidente que há algumas situações em que é dividida as saídas digitais em um grupo de saídas, em que você tem um grupo em que você pode estar colocando um comum, por exemplo, um grupo de saídas, se de acordo com as especificações de equipamento ele puder funcionar com AC, eu posso colocar, por exemplo, um comum sendo AC e o outro comum, por exemplo, sendo DC, né? Então você tem um comum que vai servir de comum para algumas saídas digitais. Aqui no logo é diferente, né? Então aqui no logo nós visualizamos que
cada saída possui 2 terminais específicos, né? Nesse caso aqui, 4 saídas a relés. Então, eu posso estar colocando na saída, cada saída individualmente, um comum específico. Eu posso colocar nessa primeira saída aqui um comum 220, nessa segunda um comum 24, nessa terceira aqui um comum negativo, por exemplo, 0 volts, caso eu venha estar acionando alguma carga, né, que eu só tenha necessidade de estar colocando negativo nela. Então, você tem essas possibilidades, né? Então, há situações em que você pode ter outro dispositivo com outros tipos de saída, por exemplo, saídas a relé de estado sólido, né? Então, você vai ter saídas, por exemplo, que elas vão ter a possibilidade de comutar sinais contínuos e outras que você vai ter a possibilidade de comutar sinais alternados. Então, tem que ficar atento a esse tipo de situação. Isso porque, geralmente, saídas transistorizadas, né? Ou seja, saídas que usam, por exemplo, MOSFET, elas são saídas preparadas para a comutação de sinais positivos. Então, ela vai ter uma comutação não com um relé, né? Porque o relé, esse relé, por exemplo, que nós estamos utilizando aqui, é um relé mecânico, então você vai ter uma comutação mecânica dos seus contatos, né? Porém, quando é uma saída, por exemplo, transistorizada, a comutação, né, é uma comutação digital, ou seja, é uma comutação através de um dispositivo semicondutor, que no caso, na maioria das vezes, é um MOSFET, né? Então, há essa situação. Porém, há também saídas digitais que a comutação permite sinais AC. Então, eu posso estar comutando, por exemplo, um sinal alternado, 220 volts, por exemplo. E para esse tipo de saída, o mecanismo de comutação também é um dispositivo semicondutor, porém é um dispositivo preparado para a comutação de sinais alternados, que no caso seria um triac, que permite a condução de corrente em ambos os sentidos. Então você tem que ficar atento. Mas é mais uma explicação teórica, né, que refere a entradas e saídas, mas que com relação ao logo em si, nesse caso aqui, são saídas a relé. Outro fato que é bem importante nós considerarmos a respeito é qual é a carga que eu vou utilizar na saída do meu dispositivo, né? Qual é a carga que eu vou estar utilizando? Por exemplo, aqui nós visualizamos que as saídas são 4 saídas a relés que possuem uma capacidade de circulação de corrente de até 10 amperes. Isso significa dizer que, a partir do momento em que eu tenho cargas dentro dessa faixa, a comutação vai ser adequada e a integridade dos meus contatos de saída, elas vão ter uma integridade relativamente adequada. No entanto, a partir do momento em que eu uso cargas na saída desses relés acima do que ele suporta, que é acima desses 10 amperes, eu corro o risco de diminuir o tempo de vida útil dessa saída. Porque quando você está comutando cargas, né, que demandam uma alta corrente, você tem uma carbonização dos contatos, a eventual carbonização dos contatos, né, no decorrer da repetição dessas comutações. Então, é bem comum você ter, por exemplo, relés de acoplamento, né, com problema, muitas vezes devido, né, à comutação excessiva. E às vezes nem é dimensionado, então tem que ter muito cuidado. Aqui, para fim didático, eu coloquei em cada saída um relé de acoplamento, né? Então foi para fim didático. Aqui eu não estou acionando cargas de alta circulação de corrente. Cada saída aqui, ó, do logo, eu coloquei aqui um relé de acoplamento, né? E cada relé de acoplamento, por sua vez, eu comutei o acionamento de LEDs, né? Então eu tenho aqui o LED H1, H2, H3 e H4, né? Cada LED referente ao acionamento de cada saída digital, né? Então aqui, por exemplo, se eu for alimentar, então geralmente é bem interessante quando você vai estar trabalhando, por exemplo, com CLP, você colocar relés de acoplamento na saída deles, né? Você evita, né, em certos pontos, né, um curto-circuito, porque dependendo da carga que você esteja alimentando, pode ser uma carga bem vulnerável a curto-circuito, dependendo de onde ela esteja, e também você, né, aumenta o tempo de vida útil dos contatos dessas saídas, né? Então, o dispositivo logo também, ele aqui, como nós visualizamos, ele possui uma interface gráfica, né? É uma interface monocolor, mas bem intuitiva no que se refere à possibilidade de você também poder programar ele através dessa interface, né? Ou também através, né, do computador, via software, né, que você comunica através dessa porta de comunicação. Então, essa versão do logo, né, diferentemente das anteriores, né, ela possui a possibilidade de você estar
comunicando através de uma interface Ethernet. Então eu tenho uma porta aqui EJ45 que nos permite estar comunicando ou de forma direta com alguns dispositivos que têm também essa interface de comunicação, ou através do uso de um determinado protocolo de rede. Então eu posso estar comunicando o logo aqui em uma rede Modbus TCP/IP também, sem qualquer problema, né? Então no que se refere ao logo, é mais isso. Fora isso, eu estou comunicando aqui com um IHM, ou seja, uma interface gráfica também. Essa IHM que eu estou utilizando aqui é um IHM Kinko, né? É um IHM chinês, mas bem também intuitiva, né? E para a aplicação aqui, como é um painel didático, né? É bem interessante, né? Então é um IHM que ela possui portas de comunicação Ethernet, ela possui portas seriais, USB, e você pode estar programando ela de diversas formas, né? Até mesmo você consegue também estar colocando ela numa rede Modbus TCP/IP e trabalhar com ela dessa maneira, né? Tentei montar esse painel mais no sentido didático, né? Então faltou espaço em alguns momentos aqui. Geralmente quando a gente monta esses borneiras, você dá um espaço maior, né? Em cima e embaixo, exatamente pelo fato de você conseguir realizar determinadas medições de corrente ou algo, né? E torna um painel mais organizado e de fácil manuseio, né? Coloquei aqui duas tomadas de serviço, né? No sentido de você colocar aqui o seu computador, por exemplo. Aqui essa outra tomada eu estou alimentando aqui um roteador, que mais à frente eu vou estar mostrando. E aqui nós temos também esse dispositivo, né? Que é um gerador de sinais analógicos, né? Esse gerador de sinais analógicos, ele nos dá muitas possibilidades, né? Então, através dele, nesse painel aqui, eu consigo estar fazendo a simulação de sinais analógicos. Então, eu posso criar uma programação aqui no meu logo referente, né, ao uso de entradas analógicas e eu posso estar simulando esses sinais, porque ele possui a possibilidade de sinais, de saídas de sinais de 0 a 10 volts ou de 0 a 22 miliamperes. Nesse caso, eu estou utilizando, né, 0 a 10 volts. Então, eu posso estar regulando aqui a corrente, a tensão, na verdade, e eu posso estar fazendo aqui o meu teste utilizando a IHM ou não, né? Então tem várias possibilidades. Cada entrada digital, separei 6 entradas digitais para o uso como entrada digital propriamente dita, né? Então a entrada digital 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, né? Então eu separei 6 entradas digitais que são utilizadas aqui, né, como entradas digitais propriamente dita, né? E a entrada 7 e 8 eu utilizei como entradas analógicas. Então, já deixei elas nessas borneiras aqui. Então, como eu falei, é algo didático, né? Mas bem interessante. Então, aqui é algo simples, né? Não é algo complexo demais, mas quando você parte pelo pressuposto que você necessita assim, de algo que sinalize um sistema de automação em que você tem um dispositivo de controle, em que você tem uma interface gráfica, né, de operação, né? Então é bem interessante, né? Eu vou mostrar aqui atrás a parte do roteador para nós entendermos outros pontos. Quando nós visualizamos aqui atrás, nós visualizamos algumas informações, né? Algo que é interessante. Quando você tem dispositivos que têm a possibilidade de comunicação, né, através de uma interface Ethernet, você pode estar fazendo isso aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho uma porta desse roteador aqui que eu estou utilizando ele a princípio como apenas um switch, né? Eu tenho uma porta de comunicação aqui, então esse cabo aqui eu posso estar colocando na minha máquina, no meu notebook ou computador e estar programando o meu dispositivo, tanto o logo quanto também a IHM, né? Fora isso, como é um roteador também, eu posso, né, através da configuração dele, disponibilizar um sinal Wi-Fi e estar comunicando com o meu dispositivo, seja o logo, seja a IHM, sem fio, né? Então é algo bem interessante, principalmente com relação à questão didática, né? Então, aqui só a parte de montagem, né? Tudo direitinho. Então, como eu falei, só um momento. A finalidade, né, desse painel é mais no sentido didático. Eu trouxe ele no canal exatamente para nós diversificarmos um pouco, né, o conteúdo, né, e trazer uma explanação a respeito dos dispositivos que contemplam esse painel, quanto também algumas informações intrínsecas a alguns equipamentos que contemplam o mesmo, né? Por isso que eu expliquei algumas informações a respeito do logo, né, do dispositivo aqui de geração de sinais analógicos, né? O intuito mais à frente está trazendo um conteúdo voltado também para os dispositivos que contemplam esse painel. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!